A paz do Senhor, eu sou o irmão Hélio, estamos aqui para ministrar o conteúdo Submissão às Autoridades e Liberdade de Consciência do curso Firmando Raízes Cristãs da Igreja Adventista da Promessa. Aproveite o ensejo e se inscreva, coloque seu comentário, compartilhe, porque desta forma você estará contribuindo com a divulgação da palavra, da mensagem de Deus, e nós já agradecemos de antemão. Para início, eu irei ler alguns versos do capítulo 6 da carta aos Efésios, que diz a partir do 5: Vós sois servos, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Submissão, essa palavra, esse termo, no grego é upotasso, e significa estar sob rigor ou supervisão sob rigor. A palavra submissão vem do termo upotasso, que significa estar sob rigor ou estar sob controle rígido. Isso de acordo com a etimologia da palavra. Mas à luz do Novo Testamento, no qual esse termo aparece 40 vezes, esse significado ele é flexibilizado, porque de acordo com o contexto, não está sob controle, é estar disposto a se voluntarizar a fazer algo para alguém, socorrer, ajudar ou auxiliar. Então, submissão não a palavra submissão, esse sob, não é estar acima, nem estar abaixo, mas sim uma missão que ocorre paralelamente. E para a gente continuar o estudo, nós vamos fazer uso do nosso slide. A introdução diz o seguinte: Deus é soberano e domina sobre todas as nações da terra. Portanto, tem poder para conceder o domínio a quem quer que seja, conforme declara Daniel 25. Em 1 Pedro 2,9 está assegurado que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus também governa a igreja e domina sobre ela. Você gostaria de acompanhar comigo a leitura da carta de 1 Pedro, no versículo 9, que diz o seguinte: só um instantinho, nós já iremos acessar aqui a nossa Bíblia, o tempo que você tem aí para acessar também a sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, é bem conhecido e diz o seguinte: Mas sois vós a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus é o nosso Senhor e todos nós somos seus servos. Mas aqui fazemos, a título de informação, uma um lembrete da fala que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele disse assim, que ele veio para servir e não para ser servido. E como ele deu exemplo, sendo ele o Senhor, era permitido que os demais, assim como ele fez, fizessem também. Vamos continuar aqui no nosso slide. O que a Bíblia diz sobre submissão às autoridades? A prática da submissão é uma ordem inegável e inegociável. Espera aí, mas onde que começa a submissão? Começa em casa. Há até um mandamento, o quinto do decálogo, que diz assim: respeitem seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor te dá.
honre seu pai e sua mãe. Então, a submissão começa lá em casa. Às vezes, quando na minha juventude, eu fazia algo fora do que era para ser feito, a minha mãe dizia assim: "Olha, quando seu pai chegar, ele vai ter uma conversa com você". Eu já entendia que ele, sendo meu pai, ele tinha autoridade sobre mim para me exortar, para me corrigir e, se necessário, até me repreender com amor. Ok. Então, todo homem esteja sujeito às autoridades, conforme Romanos 13, versículo 1, parte A. Bom, já sabemos que a primeira submissão começa nos nossos lares, né? Às vezes é o pai que exerce com mais frequência, com mais avidez, autoridade, ou então, olha, eu vou deixar esse caso para sua mãe responder e para a mãe resolver com você. Muito bem. Ainda falando sobre para onde vai o próximo passo de submissão, você que estudou e que tem seus filhos matriculados, né, nas escolas, lembre-se que lá a escola é uma instituição que tem regras, que tem autoridade e que na sala de aula o professor ou professora tem autoridade sobre o seu filho, porque o seu filho é seu filho ou sua filha está lá na condição de aluno, então ele deve se submeter às regras daquela instituição que estão no regimento escolar. Muito bem. Razões para praticarmos o princípio da submissão. Em primeiro lugar, o poder das autoridades governamentais tem uma procedência divina. O texto de Romanos 13, verso 1 esclarece: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vamos só deixar aqui um adendo para todos nós. Todas as autoridades são permitidas por Deus. Contudo, nem todas foram por eles instituídas, mas todas foram por eles permitidas. E aqui eu quero só me valer aquelas que foram constituídas por ele. Nós devemos, como servo de Deus, obedecer e seguir as normas de um determinado país ou das autoridades e dos órgãos que são nesse país instituídos, estabelecidos. Em segundo lugar, o poder das autoridades governamentais tem uma finalidade divina, a saber, Romanos 13:4, que diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A maneira de se exercitar a submissão. Nas nossas casas, nós temos que aprender e ensinar aos nossos filhos que a autoridade não deve ser imbuída de autoritarismo. Ter uma autoridade, ser autoridade, ou exercer autoridade, não é ser autoritário. Quando nós formos exercer autoridade em sala de aula, ou nas nossas casas, ou onde nós formos constituídos como líder, nós temos que exercer com amor, com moderação, com respeito, para que haja edificação, certo? Para que nesse ambiente você seja visto como um líder conduzido por Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ensinava a multidão e os seus discípulos, ele não as obrigava a aprender o que ele estava ensinando, nem tampouco seguir a ele como mestre e salvador. No texto de Romanos 13, versículo 7, na versão Nova Linguagem de hoje, Paulo sugere: pague ao governo o que é devido. Esse texto chama-nos a atenção para a responsabilidade tributária diante do Estado. Ademais, as palavras de Jesus em Marcos 12:17, parte A, têm o mesmo sentido: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o imperador romano, portanto, uma autoridade. Orando pelas autoridades também é uma maneira de exercitar a submissão. Orem por todos os reis e por todos os outros que têm autoridade. 1 Timóteo 2:2. Oramos por nossas autoridades, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. 1 Timóteo 2, verso 2, versão Nova, tradução na linguagem de hoje. Você está nos assistindo, você que está nos assistindo, está entendendo? Você pode
colocar aí o seu comentário, pedir ou dar sugestões, para que a gente possa, de maneira salutar, transmitir para você e até mesmo esclarecer as possíveis dúvidas que você tiver. Submissão às autoridades eclesiásticas. Bom, agora, já que falamos da autoridade na nossa casa, nas escolas, nas instituições, nos órgãos públicos, é necessário também enfatizar que aqui na Terra existe uma instituição que é a agência de salvação da parte de Deus. Essa agência de salvação, essa comunidade de pessoas que prega o evangelho e ensina o que Deus, através das Sagradas Escrituras, registrou para o nosso bem, segundo a carta a Timóteo, é necessário que nós tenhamos em consciência que esse princípio de submissão tem por objetivo conduzir a pessoa, o cristão, a um plano melhor, a um caminho melhor. Vamos ler o que está escrito aqui. O princípio de submissão deve ser posto também em relação às autoridades eclesiásticas, isto é, os que cuidam do rebanho do Senhor. A igreja é constituída de pessoas e toda a comunidade tem que ter uma liderança. Então aqui há uma relação de liderança entre os seus líderes e os seus liderados. Se nós, como conhecedores da palavra de Deus, ensinados para obedecer, para respeitar as autoridades seculares, quanto mais devemos reconhecer as autoridades que são instituídas por Deus para cuidar da igreja, das pessoas. Na analogia de um pastor e de um rebanho, nós somos as ovelhas e o nosso líder é o pastor. Então, se eu reconheço uma autoridade secular e devo a ele respeito, quanto mais aquela pessoa que é um líder, um pastor, um diácono, um conselheiro, um ancião, um discipulador da igreja. Pois bem, vamos ler o que diz aqui. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês e para nós. Com certeza, você, na sua igreja ou na sua comunidade religiosa, há uma pessoa responsável por transmitir os conhecimentos do Senhor. Há alguém que está à frente, então esse líder, ele deve todo respeito e obediência, porque ele está ali, foi instituído da parte de Deus para nosso bem, para cuidar da nossa vida espiritual. Há dois motivos fundamentais para que nós nos submetamos às autoridades eclesiásticas. O primeiro deles é: a autoridade eclesiástica também procede de Deus. Atos 20 e 28. Portanto, cuidem bem de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos pôs como supervisores. Então, talvez a gente não considere tanto essas autoridades que nós chamamos de pastor, de bispo, de sacerdote, de presbítero, como uma outra autoridade do mundo secular. Mas eu quero te deixar bem claro que esse servo de Deus, essa serva de Deus, que foi lá ordenada para servir ao Senhor como líder nessa comunidade religiosa, ele tem igual valor para ser respeitado como os demais da sociedade secular. O segundo motivo refere-se à atividade da autoridade eclesiástica. O ato de pastorear o rebanho de Deus é um trabalho nobre e santo. Então, toda profissão, todo trabalho, ele dignifica a pessoa. Mas olha esse trabalho, veja essa atividade que as autoridades fazem por você. Além de ser digno, de ser nobre, é santo. Foi a pessoa que serve como líder numa igreja, ele foi separado. Hoje nós costumamos dizer que uma pessoa é DE para uma determinada instituição. Vou fomentar que eu passei num concurso para
Caixa Econômica, mas eu já era funcionário público há mais de 20 anos na CEMED, no município de Juruti. Quando eu fui chamado para Santarém, para receber e passar a trabalhar na Caixa Econômica como escriturário, eles na cláusula colocaram que eu tinha que ser dedicação exclusiva para a Caixa Econômica. Então eu tive que decidir continuar com o meu concurso que tinha mais de 20 anos ou deixar o concurso e trabalhar unicamente na Caixa Econômica. Olha, o pastor, o líder que é vinculado à igreja, que é assalariado pela igreja, que exerce a função pela igreja, ele é DE para a igreja, ele tem dedicação exclusiva. Então ele não pode, segundo o estatuto da nossa igreja, estar em outra atividade por conta que a igreja exige e ele tem que prestar tempo integral na obra do Senhor. O que a Bíblia diz sobre a liberdade de consciência? Bom, vamos lá. Liberdade religiosa e liberdade de consciência são dons divinos. E eles estão imbuídos numa coisinha que nós chamamos livre-arbítrio. Então ninguém vai ter liberdade para nada sem antes entender o que é livre-arbítrio. Nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele te dá liberdade de amar ou não. A despeito disso, agora nós vamos entrar sobre liberdade de consciência. Eu acredito que você tem escolha e, por consciência, você pode analisar e depois decidir se sim ou se não. E isso não pode lhe ser imposto. Vamos lá. Quando Jesus ensinava os seus discípulos, lá em Mateus 10, 23, ele deixou uma orientação para os seus discípulos. Olha, quando você for pregar o evangelho numa cidade, se você for maltratado nessa cidade, você tem que fugir dessa cidade. Então, por consciência, hoje em dia, a gente, quando for pregar o evangelho, de acordo com o que Jesus ensinou, eu não posso praguejar essa cidade ou essas pessoas que não nos receberam bem, que não aceitaram a mensagem. Nem tampouco eu posso retribuir mal por mal. Ela me tratou mal, não, eu tenho que ir me embora de lá. Então essa é uma liberdade de consciência. Eu posso, segundo as escrituras, ter essa consciência de orar, até mesmo como Jesus ensinou, orar por aqueles que nos perseguem. Bom, já que você já entendeu o que é liberdade de consciência, mesmo aquela pessoa lhe fazendo mal, você é livre para retribuir o bem com o mal. No nosso caso cristão, nós não podemos retribuir mal por mal, por conta da nossa liberdade de consciência. Porque hoje nós não temos a nossa consciência somente humana. A Bíblia nos diz que aquele que está inscrito, ele já tem aquele que está em Cristo, ele já tem a mente de Cristo nele. E por conta disso, a consciência do cristão não é retribuir mal por mal. Agora vamos para frente sobre liberdade de consciência. Ainda quero deixar frisado aqui uma coisa. A Igreja Adventista da Promessa tem no seu DNA a liberdade religiosa. E, com isso, com certeza, todos os que fazem parte desta comunidade, assim como eu, nós temos consciência, liberdade de consciência, de entender que você tem o direito até mesmo de não os receber e de até recusar a mensagem do Evangelho. A liberdade de consciência para as autoridades governamentais. Vamos falar do governo. No Brasil, o regime é democrático, escolhido pelo voto direto e secreto. A pessoa que ganhar, ela não tem que governar mais para si. Não deve ser um projeto de partido, e sim um projeto de governo. A pessoa tem que entender que ela está ali por consciência, ela é funcionária do povo, está ali para servir ao povo, uma vez que quem não nasceu para servir, nem serve para viver, quanto mais para governar. Todo aquele que se dispõe a governar não pode fazê-lo de modo irresponsável ou inescrupuloso. Não deve governar para si, mas para a população. Não deve ter por meta o bem próprio, mas o público.
A igreja de Cristo, a palavra igreja, eclesia, quer dizer que ela tem que levar a mensagem de amor para fora. Ela já recebeu essa mensagem de amor, mas ela não tem que ficar só com ela essa mensagem de amor. Então, por consciência, assim como eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Jesus disse: ó, recebeste de graça dá. Então, por consciência, eu que já fui alcançado com a mensagem, recebi da parte de Deus através do Espírito Santo, a iluminação vinda do céu sobre a salvação, sobre o perdão, sobre a vida eterna, eu, por consciência e por livre vontade, tenho que transmitir para você essa mensagem de esperança e de salvação. A liberdade de consciência para com as autoridades governamentais. O salvo precisa manter a sua consciência limpa diante de Deus, recusar vínculos com as más obras, não tomar partido mediante suborno ou ameaça. E para isso nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada. Um deles é Êxodo, capítulo 1, dos versos 15 a 20, Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, Marcos, capítulo 6, versículo 17 e 18, Neemias, capítulo 5, versos 1 a 4 e capítulo 7, versículo 1, Tiago 4, versículo 17. Então, o salvo precisa manter a sua consciência em conexão com a mente de Cristo. Ele está nesta terra, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. E por consciência eu tenho que transmitir luz, porque nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. E segundo a carta de Paulo, nós somos uma carta aberta e lida, e acompanhado de uma grande nuvem de testemunha. E por consciência eu sou testemunha de Cristo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E por consciência, isso tem que estar não somente na minha fala, está no meu pensar, no meu falar e, sobretudo, no meu agir. Toda autoridade eclesiástica deve zelar, agora sim. 2.2. A liberdade de consciência para com as autoridades eclesiásticas. Então, o líder religioso, ele também tem que ter como primazia esse conceito de liberdade. Liberdade de consciência. Olha, eu sou pastor, ou eu sou o ancião de uma igreja, mas eu não sou dono da igreja. Eu estou apenas como liderança da igreja. A igreja não é minha. Eu faço parte da igreja e tenho uma função, meu querido. Aquela função que vai me exigir estar digno na presença de Deus. Porque, como autoridade eclesiástica, sabendo que as pessoas pertencem a Cristo e não a mim, eu devo me conduzir digno dessa vocação para a qual eu fui chamado. Toda autoridade eclesiástica deve zelar dignamente pelo ministério de que foi imbuído. Textos para referendar: 1 Timóteo 3, 1 a 8 e versículo 12, Tito 12, capítulo 1, versículo 7. Também deve ministrar ensino puro e verdadeiro. Atos 20, 27, 31 e 32. Eu, na minha vida secular, eu sou pedagogo e também sou letrado. E numa escola, também exerço uma outra função de geógrafo. Eu tenho que obedecer o planejamento educacional daquela instituição. E de acordo com aquele planejamento, eu devo ministrar os conteúdos na íntegra e aqueles conteúdos que fazem com que o aluno e a aluna vivenciem na prática esse conteúdo. Isso nos remete à autoridade eclesiástica. Todo pastor, além de ele cuidar, dele ser líder, ele também é um mestre, ele ensina, ele é um discipulador e ele tem que ter o cuidado de, quando for ensinar, ele ficar em consonância com a palavra de Deus. O que ele for ensinar para as ovelhas, para os discípulos, ele tem que ter por base a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é aquele livro
que é a regra de fé de todo cristão. Quando ele for ensinar, ele não tem que ensinar dele mesmo, ou coisas da cabeça dele, nem tampouco lendas para ser salvo, nem tampouco, como a gente fala, costuma falar na língua portuguesa, que nós temos algumas modalidades textuais, numa delas nós temos lendas, contos, fábulas. O líder, a autoridade eclesiástica, ele não tem que ter por base lendas, contos, tem que ter por base a Bíblia Sagrada. João 17 diz que é santificado aquele que usa a palavra de Deus, né? E santificai-vos, na palavra, pois a minha palavra, desculpa, vamos, pausa, vamos lá. Segundo o que nós estamos tratando, que é acerca do ensino, todo líder religioso, ele tem que ter por base para instruir, para ensinar, a Bíblia Sagrada, que é a regra de fé de todo cristão. E a Bíblia Sagrada é a verdade. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então veja bem, se como professor, o irmão Hélio que vos fala, tem uma responsabilidade tremenda de ensinar condizente ao planejamento, de tal modo que os alunos aprendam tal conteúdo da referida disciplina, quanto mais o pastor, o líder, o discipulador, porque ele vai ensinar agora algo para o céu, para a vida espiritual, para garantir que essa pessoa esteja no caminho certo para galgar a salvação. Até mesmo Jesus, em outro contexto, ele falou em João 5,39: estudai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, todo líder, toda autoridade eclesiástica deve ensinar com base nas Escrituras Sagradas, a saber, esse livro que se chama Bíblia. A liberdade de consciência para consultar autoridades eclesiásticas. A palavra de Deus e o Deus da palavra estão acima de qualquer autoridade. Podemos nos submeter às autoridades eclesiásticas desde que estejam de acordo com esse princípio. Exemplos, acabei de citar alguns e tenho alguns escritos aqui. Atos 5:28 e 29 e 42. Cristo é quem governa a igreja. Efésios 5:25 e 1 Pedro 2:9. Aquele texto que você já conhece, ou talvez você não vá pesquisar, que diz que Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o cabeça da igreja e a mulher e a igreja é o corpo de... Pausa. Há um texto em Efésios 5, verso 28 e 29, que diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, subtende-se o seguinte: quem pensa, quem rege, quem conduz o corpo é Cristo, que é a cabeça. Tá ok? E ele é o próprio dono da igreja. Conclusão: submissão às autoridades e liberdade de consciência caracterizam uma conduta digna, demonstram uma atitude de humildade, expressam uma convicção firme. Estamos chegando ao final desse estudo e queremos que você, que nos acompanhou até agora, pedimos para você se inscrever, pedimos para você compartilhar, pedimos para você colocar registrado as suas dúvidas, o seu comentário, tá? Você sempre será bem-vindo e com isto você estará crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre, e até o próximo estudo do curso Firmando Raízes Cristãs da Igreja Adventista da Promessa. Amém.